Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Queridos, é muito bom tê-los conosco mais uma vez. Nós vamos trabalhar o penúltimo livro desta importantíssima divisão, conhecida como os livros poéticos, ensinos profundos, densos para a nossa alma. Na aula passada, trabalhamos o livro sapiencial. Nessa altura você já sabe que o termo sapiencial ele é oriundo do latim e denota ensinos profundos, que vai trazer um conceito de sabedoria, inteligência, e eu tenho certeza que todos esses princípios, com a graça e a providência do Espírito de Deus, vamos procurar integrar na nossa vida a fim de melhorar o nosso relacionamento na sua verticalidade entre nós e Deus e na sua horizontalidade. Que aprendemos na aula passada, no livro de Provérbios, que nós temos inúmeros preceitos que vai nos ensinar a como lidar com Deus dos céus, a como lidar com nós mesmos e a como lidar com os irmãos e as pessoas que estão ao nosso derredor. Aliás, esta é uma peculiaridade dos chamados livros poéticos, fazemos entender mais como ser humano e os nossos mais variados relacionamentos. Queridos, nesta oportunidade quero trabalhar juntos com vocês, não de forma exaustiva, obviamente, mas uma visão panorâmica de dos livros mais gloriosos da Bíblia Sagrada, mais precisamente dentro da composição de livros poéticos, que é o livro de Eclesiastes. Eu quero trabalhar alguns aspectos com vocês, conforme você tem aí no slide. Então você vai acompanhando e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a nossa vida, tá bom? Conforme esse slide que está aparecendo aí para você, eu quero trabalhar o aspecto da autoria. Quem foi o autor do livro de Eclesiastes? A tradição judaico-cristã atribui a autoria do livro a Salomão. É importante ressaltar, é importante que se diga que uma parte da comunidade judaica atribui a Ezequias e também aos seus escribas. Queridos, o que nós entendemos é que esses três livros, essa trilogia que nós a denominamos como autoria de Salomão, ela é um pouco controversa, porque não há um consenso em todos os estudiosos. É bem verdade que a tradição judaico-cristã, eruditos judaicos, vamos dizer que a autoria de Salomão ela é muito presente nos três livros, conforme nós temos até testemunhos internos dos próprios escritos, que foi Salomão quem os escreveu. Todavia, existe uma controvérsia, inclusive aqui no livro de Eclesiastes, alguém vai dizer que teria sido escrito por Ezequias e os seus hábeis escribas. Todavia, fiquemos com a tradição judaico-cristã que atribui a Salomão a autoria do livro de Eclesiastes. Queridos, um próximo aspecto que eu quero trabalhar com vocês é qual foi a data em que o livro de Eclesiastes ele foi desenvolvido. A data mais provável para a composição desta obra extraordinária, se entendermos ser de autoria de Salomão, teria se dado nos anos 935 a.C., mais ou menos. Queridos, o reinado de Salomão foi um reinado de 40 anos. Ele reinou aproximadamente do ano 970 a.C. até o 930 a.C. Todavia, nós entendemos que em 931, aproximadamente, o seu filho Roboão passa a reinar conforme a descrição bíblica nos livros históricos. Então, nós precisamos entender que boa parte dos livros e dos registros de Salomão se dá no grande apogeu que vivenciava a nação de Israel, mais precisamente no reinado de Salomão, que foi um período marcado pela paz, de poucas guerras às nações que estavam de redor. Deus havia abençoado a Salomão, fruto das intensas guerras que seu pai Davi havia travado. Por conta disso, Salomão tem um reino de paz e de uma certa e significativa prosperidade. É por isso
que a raiz hebraica da expressão Salomão vem da raiz Shaul, que quer significar paz, Shalom, a mesma raiz hebraica, a palavra Shalom, Salomão, tem como princípio semântico da expressão do original hebraico a ideia e o conceito de paz, pacífico. Esse é o significado do nome de Salomão. Então, é nesse período que há uma efervescente desenvolvimento de obras escriturísticas por conta de Salomão, porque Deus havia lhe dado paz. Queridos, eu quero trabalhar com vocês, conforme vocês têm aí na tela, algumas características importantes do livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes, usada para intitular o livro, é Kohelet, no original hebraico, que vem da raiz kahal ou canal, cujo significado é convocar uma assembleia ou dirigir uma palavra até a assembleia. O conceito de Eclesiastes é a ideia de um pregador que se aproxima para expor algo sobremodo importante. É importante que se diga que esse termo no latim é Eclesiastes, da famosa tradução da Septuaginta. Nós temos duas importantíssimas traduções. No terceiro século a.C. foi feita a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Esta tradução nós chamamos de Septuaginta. Da Septuaginta, nós temos duas extremamente importantes traduções. Uma é a Vulgata Latina de Jerônimo e a outra é a chamada tradução latina. Essas duas traduções vão contribuir significativamente para a nomenclatura dos livros que hoje nós temos na nossa Bíblia Sagrada. É importante que se diga que estas expressões, ou o nome dos livros bíblicos, dentro da Tanar, que é o Antigo Testamento hebraico, eles aparecem diferente porque estão em um outro idioma. Mas após a tradução da Septuaginta, nós vamos receber, principalmente o povo de fala latina, espanhola, nós vamos receber os termos oriundos da Septuaginta e principalmente da Vulgata Latina. Portanto, dentro da Vulgata Latina, nós temos a expressão Eclesiastes, que é aplicado no período da patrística, isso é, no período dos pais da igreja. São aqueles homens, bispos, que sucederam os apóstolos, mais precisamente após a morte do último apóstolo, denominado de João. Então, nesse período da era, conhecido como era patrística, foi desenvolvido esse termo Eclesiastes. Ela é uma boa tradução porque esse termo se deriva de eclésia. Eclésia é um termo mais conhecido nosso e significa a assembleia, né? Que o termo igreja, ajuntamento de pessoas, reunião, assembleia, é oriunda desse termo. Eclésia está no grego. Então, essa expressão e tanto é que a expressão igreja significa tirados para fora. Tá bom? Então, o conceito, a ideia que temos é que o livro de Eclesiastes transmite-nos a ideia de alguém que se aproxima de uma plataforma para falar a um público eminente. Esse é o conceito que você precisa ter quando você lembrar de Eclesiastes. Eu me recordo aqui que em algumas traduções da Revista e Corrigida, ela vai trazer o termo pregador. Em algumas Bíblias antigas da tradução João Ferreira de Almeida, ela vai trazer esse termo pregador, não é nem Eclesiastes, tá? Isso remontando mais uma vez a ideia daquele que fala para a Assembleia, tá bom? Queridos, uma outra característica bem presente do livro de Eclesiastes é que Salomão escreve este livro após atingir a maturidade moral e espiritual. Nós entendemos que os três livros de Salomão,
eles se dão em épocas distintas. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, possivelmente quando nós estivermos trabalhando o livro de Cântico dos Cânticos, mas a gente vai entender e é possível separar etapas na vida de Salomão, onde ele escreve de forma mais exaustiva cada um dos seus escritos, a saber, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O que nós depreendemos do livro de Eclesiastes é que o conteúdo narrado nesse livro, a gente entende o tom reflexivo de arrependimento da presente obra, lançando luz ao vácuo deixado lá no livro histórico de 1 Reis, no capítulo 11, que apontava para a sua apostasia. O que isso quer dizer? Queridos, o tom de Eclesiastes ele é um tom reflexivo, é um tom de arrependimento. É o tom de alguém que já viveu um período da vida e entende que em sua vida se errou bastante, se acertou em alguns quesitos, mas se errou também em outros e muitos quesitos. O tom abordado por Salomão difere de forma densa e profunda sobre os escritos de Provérbios e os escritos de Cantares de Salomão. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, passa e traduz-nos a ideia de alguém que já viveu uma parte significativa da vida e que está apontando já para um encontro com Deus. Alguém que já, com larga experiência e vivência de todas as atenuantes experiências da terra e que a partir daí passa a omitir a sua opinião e a sua visão a respeito de Deus, a respeito das pessoas e a respeito de si mesmo. O tom melancólico ganha as folhas do livro de Eclesiastes. É de alguém que já está olhando por cima, já não tem mais aquele ímpeto e aquela força do começo, também já não tem aquela maturidade do período da vida que todos nós atravessamos, mas já é alguém com as suas cãs brancas e que está analisando a vida sobre a óptica da experiência. E aí ele vai nos trazer verdades profundas. É alguém que já está passando pela vida, passou pela vida em várias etapas e agora faz uma análise do que é importante se guardar, do que é importante desprezar, do que é importante conviver, do que é importante rejeitar no decorrer da vida. Aliás, esta é a grande verdade que está implícita em todas as páginas do livro de Eclesiastes. A importância de entendermos, a vivermos da melhor maneira a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus. Queridos, dando continuidade nos propósitos desse livro, nós vamos entender que, a exemplo do livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes vai trabalhar de forma simultaneamente vários assuntos com relação à vida. É uma enciclopédia da vida de forma poética, é o livro de Eclesiastes. Porém, eu separei alguns tópicos que são extremamente importantes e que pontua os 12 capítulos do livro de Eclesiastes. O autor, através da sua eloquência, traz aos leitores profundas reflexões sobre a vida. Dentre elas, a brevidade da vida. O homem é breve. O homem está com uma passagem muito rápida neste momento e nesse período na Terra. Ele vai trabalhar a respeito da superficialidade, da transitoriedade da vida. Portanto, é importante aproveitarmos os melhores momentos de forma intensa, profunda, densa, porque a vida ela é muito curta, ela é como a flor do campo, é flor da erva, que hoje existe e que amanhã é lançada no fogo. Então, brevidade da vida é um dos aspectos trabalhados pelo sábio Salomão no livro de Eclesiastes. Outro ponto importante abordado pelo sábio Salomão é a transgressão e o castigo. Aqui, mais uma vez, ele pontua a questão da chamada lei da semeadura. Aqueles que pecam, que transgridem, Deus naquele dia certamente exporá a vergonha dos transgressores. De igual modo, Deus irá recompensar aqueles que procuram estar e andar diante dele. Este é um dos princípios
evidenciados pelo sábio Salomão no livro de Eclesiastes, trabalhar o contraste da transgressão e o castigo, a justiça e seu aspecto horizontal e vertical. Aqui ele vai trabalhar também o aspecto da justiça, a justiça divina e a justiça dos homens, a justiça de Deus para conosco e a necessidade de agirmos com justiça àqueles que nos cercam. Aliás, os livros poéticos, mais precisamente os livros sapienciais de Salomão, vai trazer essa verdade. A importância e a necessidade que temos de construirmos relacionamentos fraternais saudáveis. Essa é uma verdade que está reverberando em todos os livros, os 3 livros de Salomão. A importância de se relacionar bem com pessoas, a importância de se entender pessoas, a importância de se conviver com pessoas, são princípios destacados aqui pelo sábio Salomão. Para terminar, a necessidade do temor a Deus. Aqui Salomão, mais uma vez, como faz em Provérbios capítulo 1, verso 7, que nós vimos na aula anterior, onde evidencia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aqui o sábio Salomão, já avançado de idades, com o corpo já cansado, com o coração já batendo com dificuldade, com os pés e as pernas já trêmulas, entende essa verdade, a necessidade de se temer a Deus. Queridos, o versículo-chave deste livro tão glorioso de Eclesiastes, nós podemos ver lá no capítulo 12 e versículo de número 13. Aliás, esse texto ele é uma síntese abreviada de tudo o que Salomão trabalha dentro desses 12 capítulos. Ele vai dizer: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Querido, quem está falando aqui é alguém que já passou, está passando pela vida e está caminhando a passos largos para a eternidade. Entende? É um homem que certamente viveu de forma abastada, mas que também soube refletir sobre a importância da simplicidade e da humildade. Aqui viu certamente muitas coisas debaixo do sol, assim mesmo como ele diz, e ele vai entender que de tudo o que ele observou, de tudo o que ele viu, de todas as virtudes e defeitos contidas no ser humano, o princípio, em resumo, o que é mais importante é temer a Deus. Porque, sem sombra de dúvida, aquele que teme a Deus, aquele que zela pela presença e pela graça de Deus, será por fim encontrado por Deus na sua majestade e na sua glória. Queridos, eu quero aqui, em rápidas palavras, conforme você tem aí no seu slide, trabalhar alguns princípios que o nobre poeta Salomão trabalha. De forma bastante superficial, eu quero pontuar com vocês alguns princípios abordados por Salomão dentro do livro de Eclesiastes. No capítulo 1, verso 12 até o 18, ele vai trabalhar a insuficiência da sabedoria e as filosofias humanas. Tudo passa, sabedoria humana, as vãs filosofias, na tentativa, muitas das vezes, de desconstruir o caráter de Deus, a vontade de Deus. O sábio Salomão vai dizer: é tudo vão, tudo isso passa, e que o fim delas, muitas das vezes, é muito mais amargoso do que parece. Uma segunda grande verdade que ele trabalha aqui no capítulo 2 inteirinho é a banalidade dos prazeres e das riquezas. O sábio escritor, também poeta, vai dizer que de todos os prazeres e todas as riquezas, se eles não contribuírem para a glorificação à pessoa de Deus, tudo isso é vão, tudo isso passa, tudo isso acaba. É importante entender que tudo isso é banal. Obviamente, a prosperidade é um dom de Deus, a graça de poder ter para compartilhar, de poder ter para emprestar e não pedir emprestado, isso é uma bênção de Deus contemplada no Antigo e no Novo Testamento bíblico, isso nós não temos dúvida. O que o sábio Salomão está querendo dizer aqui é quando a riqueza passa a nos dominar e a gente passa a perder
o viés da razão e ser vencido pela própria concupiscência. Porque há um entrelace muito próximo entre a riqueza e os prazeres e a concupiscência. E ele vai nos mostrar que esses são caminhos de maldade que nos levarão à destruição. No próximo slide, eu quero trabalhar com vocês outros 3 princípios maravilhosos que foi muito bem trabalhado pelo sábio Salomão no livro de Eclesiastes. Há um tempo para tudo. Capítulo de número 3, verso 1 a 8, vai nos trazer verdades profundas. Quem já pôde ler esse texto bíblico vai deparar-se com uma profundidade na abordagem do sábio Salomão que poucos fazem com tamanha maestria e profundidade. Há tempo para tudo. Há tempo para abraçar, mas há tempo também para deixar de abraçar. Há tempo para se ajuntar, há tempo para separar, há tempo para trabalhar, há tempo para descansar. Então, nós vamos entender que a vida ela não pode ser levada aos seus extremos. Uma certa feita, um autor que é anônimo, nós não sabemos, mas ele vai dizer mais ou menos assim: não leve a vida tão a sério, porque você não sairá vivo dela. É uma frase, mas essa frase nos transmite profundas verdades. Tomemos o cuidado, por muitas das vezes, levarmos muita ferro e fogo, circunstâncias, momentos circunstanciais da vida. Há tempo para tudo. Há tempo para nós nos desenvolvermos, aplicarmos a um determinado projeto, mas há tempo também de nós ficarmos parados, observando de longe as consequências do nosso bom trabalho. Há tempo para tudo debaixo da terra. Um outro aspecto trabalhado é que a obsessão pelo acúmulo de bens, capítulo 5, mais uma vez, ele vai trabalhar esse elemento da cobiça, da busca desenfreada pelos prazeres e que o fim deles é uma terrível e desconsoladora destruição. No capítulo 5, ou melhor, o 5º tópico é que sofrimento e paciência são recursos de aperfeiçoamentos divinos. Muitas das vezes temos uma significativa dificuldade para entender essa verdade. Todavia, sofrimento e paciência são princípios de Deus para nos trabalhar, nos moldar e nos fazer pessoas melhores. Aqui dentro mesmo dessa divisão dos livros poéticos, trabalhamos o livro de Jó. Nós vemos como Deus, através do sofrimento, trabalhando sua paciência e por fim, a glorificação do nome do Senhor e a exaltação de Jó. Queridos, não ignoremos os mecanismos que Deus se utiliza para nos aperfeiçoar. Dentro do Antigo quanto no Novo Testamento, há uma verdade que vai ser emblemática. E esta verdade é que somos pessoas incompletas, somos seres imperfeitos e que nós estamos em um profundo mover de Deus de lapidação e trabalho. No Antigo Testamento, nós somos vistos como em uma tipologia bíblica como um vaso. O vaso precisa de trabalho, o vaso precisa ser lapidado, trabalhado. A grande questão é que quem vai exercer e fazer esse trabalho é o Senhor Deus dos céus. E Ele faz como bem lhe apraz. Não ignore, sofrimento vai te conduzir à paciência e a paciência vai te conduzir a um caminho de uma vida mais excelente. Queridos, dando continuidade, uma das lições profundas do sábio poeta Salomão é que a generosidade é a antessala da provisão. Quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você irá colher. Queridos, nós ignoramos alguns aspectos e algumas pílulas de sabedoria apresentadas pelo sábio Salomão. Salomão vai nos dizer que a generosidade, que é o dar sem esperar nada em troca, que é o exercício da generosidade, vai trazer para as nossas vidas providência no tempo oportuno. Portanto, querido, se você tem pão, se você tem semente nas mãos, semeie de forma deliberada, semeie com liberalidade e certamente
o nome do Senhor há de ser glorificado. Generosidade é a antessala para a provisão divina. Em sexto lugar, a necessidade de uma vida piedosa frente à expectativa de uma futura prestação de contas. Querido, esta daqui é uma verdade muito profunda que ele vai expor no capítulo número 12, fechando o livro de Eclesiastes. Ele vai dizer assim que o conceito, a importância de se viver piedosamente, temendo a Deus, reverenciando na sua glória, na sua grandeza, é uma forma de entendermos que nós estamos prestes a nos encontrar com o Senhor na sua glória. Ele mesmo trabalha esse aspecto nos primeiros capítulos, mostrando para nós que a nossa vida é muito curta, ela é muito breve. Portanto, dado a esse conceito, a essa verdade, vivamos de forma piedosa, porque brevemente iremos nos encontrar com o Senhor. E aí ele nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele vai nos transmitir esse princípio irrevogável. Teme a Deus, obedeça a Deus, porque a nossa vida é só um postergar de um encontro que inevitavelmente se dará na eternidade. A vida é breve, os prazeres são vaidades, o acúmulo ou a busca desenfreada pelo acúmulo de riquezas, o fim deles é destruição. São princípios, são verdades que o sábio Salomão deixa para a nossa edificação e instrução para a glória de Deus. Queridos, fiquemos por aqui. Eu gostaria de poder fazer com que o Espírito do Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê graça para que possamos aplicar esses profundos preceitos e princípios para a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, não esqueçamos, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.